Oi, gente, sejam bem-vindos ao Palavras e Telas. Eu sou Luna Benques e hoje nós vamos falar de Madame Bovary, de Gustavo Flaubert, uma obra escrita em 1857. Emma Bovary, a despeito do que muitos pensam, não morreu de veneno. Ela morreu muito antes disso, no dia em que acreditou que ser amada era o mesmo que ser livre. Mas o que ninguém te conta sobre Madame Bovary é que a tragédia dela não tem nada a ver com romance, tem a ver com não saber o que cada pessoa buscava nela. E isso é uma lição que ainda hoje muitas mulheres precisam ouvir. Gustavo Flaubert publicou Madame Bovary em 1857. O livro foi tão polêmico que chegou a ser julgado por ofender a moral pública. Mas o que Flaubert fez, na verdade, foi dissecar algo que as pessoas preferiam não enxergar: o vazio de uma mulher aprisionada numa vida que não era dela. Emma, a Madame Bovary, era filha de fazendeiro, educada num convento cheia de sonhos românticos, alimentados por romances que ela devorava às escondidas. Ela casa com Charles Bovary, um médico simples, bondoso, mas completamente incapaz de preencher o universo que ela carregava por dentro. E aí começa a tragédia, não de amor, de identidade. Muita gente lê Madame Bovary e pensa: ah, é só mais uma história de traição. Mas eu quero te dizer que não é. É uma história sobre uma mulher que nunca entendeu o que representava para cada pessoa ao redor dela. Para o Charles, Emma era uma utilidade de estabilidade, alguém que completava a vida dele, cuidava da casa, dava respeitabilidade ao nome Bovary. Ele até era um bom homem, mas que precisava de uma peça que se encaixasse no quebra-cabeça que ele imaginou para a própria vida. Para o Rodolfo, o primeiro amante, ela era uma utilidade de prazer. Ele sabia disso desde o primeiro dia. Era um sedutor experiente e Emma era mais uma conquista bonita numa lista longa. Quando ela começou a pedir demais, sonhar demais, ele foi embora, sem olhar para trás. Para o Léo, o segundo amante, ela era uma fantasia, a mulher que ele idealizou quando era jovem e inexperiente. Quando a realidade de uma Emma desesperada, endividada e sufocante chegou perto demais, ele recuou também. Em nenhum momento nessa história alguém perguntou: mas o que Emma quer? Quem é Emma por dentro? Eu vou te dizer: Emma era um brinquedo e ninguém pensa nos sentimentos do brinquedo. Agora me diz uma coisa: você conhece alguma Emma? Ou você já foi uma Emma? A mulher que acreditou que o amor salvaria, que se doou tanto, que se apagou tanto, que quando olhou para o espelho não reconheceu mais quem estava lá. Porque ainda hoje tem homem que busca na mulher a utilidade da estabilidade. Aquela mulher que não atrapalha, sempre disponível, invisível como pessoa, mas onipresente como serva, a serva dele. E tem aquele que busca a utilidade do prazer. O brinquedo que é bom enquanto não tem história, não tem peso, não exige nada. Tem gente que diz que o erro de Emma foi misturar as estações, mas eu não vejo assim. O erro dela não foi querer viver um amor ou buscar o prazer. A gente tem todo o direito de buscar o que faz a gente feliz. O problema foi outro. O erro da Emma foi fazer as escolhas dela sem pensar nem um minuto nas consequências. Você pode tudo na vida, você tem o livre-arbítrio para isso. Se você acha que um amor ou um sonho vale o risco, vai fundo. Tem que viver mesmo. Nós só temos uma única vida e é essa vida. Mas o que você não pode é entrar numa situação sem saber onde está pisando. E Emma foi só vivendo o momento, sem olhar para frente. Ela não parou para perguntar: eu aguento o que vem depois? Se ela soubesse o tamanho do preço que ia ter que pagar, e se ela estivesse preparada, o final seria outro. O erro não foi o que ela fez, foi não ter planejado o que vinha depois da escolha. E tem mais, Emma não se conhecia. Ela não tinha ideia de que precisava existir por si mesma. Ela existia a partir da identidade dos outros. Então, ela não se conhecia por essa via, esse caminho do meio, porque isso não existia para uma mulher na França de 1857. Ela estava perdida entre ser o brinquedo da utilidade ou o brinquedo do prazer. Foi só décadas depois da Emma morrer envenenada que apareceu Virginia Woolf para escrever a frase que virou o maior escudo das mulheres até o dia de hoje. Décadas depois de Emma morrer de veneno, Virginia Woolf escreveu uma frase que é o maior escudo que uma mulher pode ter. Uma mulher precisa de dinheiro próprio e um teto todo seu,
Parece simples, mas pensa comigo. Se Emma tivesse dinheiro próprio, não as dívidas que ela acumulou às escondidas, mas riqueza que fosse dela, ela teria precisado do Charles como guarda-chuva de sobrevivência? Se Emma tivesse um teto todo seu, não a casa do marido, não o quarto dos hotéis dos amantes, mas um espaço que fosse só dela, ela teria precisado dos romances baratos para preencher o próprio vazio? Virginia Woolf não caiu na mesma armadilha que Emma, porque ela construiu palavra por palavra, livro por livro, o próprio teto. Ela entendeu que a liberdade não vem de um homem melhor, vem de dentro, vem do que você constrói com as suas próprias mãos. E nós, que viemos depois delas, somos gratas até a Emma Bovary, que não teve as mesmas ferramentas que nós temos hoje, mas cujo sofrimento nos ensinou o preço de não se conhecer. E é aqui que eu faço o que eu mais gosto de fazer, a minha ponte mística entre literatura e o tarô. A carta de Emma Bovary, para mim, é a lua. A lua fala de ilusão, de sonhos que distorcem a realidade, de uma mulher que enxerga a noite quando tudo parece mais belo, mais possível, mais mágico, mas que a luz dura da realidade se perde. Emma viveu sobre a lua, ela amava a ilusão mais do que suportava a verdade. Mas a carta que eu desejo para você, para cada mulher que se reconheceu um pouco na Emma, é a estrela. A estrela é a carta da esperança após a tempestade. É a mulher que, depois de tudo, depois das ilusões destruídas, depois de todos que foram embora, encontra dentro de si mesma uma fonte que nunca seca, uma luz que não precisa da aprovação externa para brilhar. Emma ficou presa na lua, mas eu desejo que você dance sob as estrelas. Se você chegou até aqui, você não veio só para ouvir sobre Emma Bovary. Você veio porque algo nessa história falou com você. Me conta nos comentários. Você já se reconheceu numa Emma ou conhece alguém que ainda está presa nessa armadilha? Emma Bovary é uma série de 5 vídeos que será apresentado um por semana. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o que Emma nunca teve, mas que mudou tudo para as mulheres que vieram depois: o direito de conhecer o próprio valor. Obrigado por ficar comigo até aqui. E se esse vídeo tocou você, compartilha com aquela amiga que gosta de literatura como nós. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sino. Eu sou Luna Benques e aqui a gente leu ontem para entender o hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!